Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de números 33. Nós vamos ler os versículos 18, 19, 20, 21 e 22. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E o versículo 22 diz assim: seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Quem espera no Senhor aí? Aleluia. Nós temos que esperar nele, porque Ele é quem pode resolver as nossas situações, Ele é quem pode agir em nosso favor, porque Ele é o Deus e é um Deus do impossível. Ele diz para você essa manhã: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Jesus, para que nessa manhã você possa realmente adorá-lo como Ele merece. Culto de celebração, culto de Santa Ceia. Então deixe Deus falar o seu coração, deixe Deus agir sobre a sua vida, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Santo Deus e Eterno Pai, obrigado pelo Teu amor, por Tua misericórdia, por se renovaram mais uma vez esta manhã. Obrigado porque elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado porque elas não têm fim. Grandes são elas todas as manhãs, Deus. Eis aqui o Teu povo, Deus, que nessa manhã veio Te buscar, veio Te adorar na beleza da Tua santidade. Deus, vê se acha em nós verdadeiros adoradores. Ó Espírito Santo de Deus, intercede por nós. Mesmo quando nós sabemos orar, Tu intercede por nós. Então vem sobre nós essa manhã, vem nos ajudar, vem nos capacitar, e que no nosso coração, Senhor, flua rios de água vivas, em louvor e adoração somente a Ti, Deus. Que nós possamos nos esvaziar, nos enche da Tua presença, nos enche do Teu poder, e que nós possamos ser livres, porque a Tua palavra diz: se o Filho do Homem se libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, meu irmão, nesse momento você é livre para adorar. Abra seus lábios, libere a melhor adoração que você tem no seu coração para esse Deus. Ó Senhor, nos ajuda, nos fortalece e nos faz segundo o Teu coração, Deus. Perdoa nossas dívidas, nossas falhas, mas assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus de graça, é um Deus fiel. Então nos ajuda nesta manhã, e que tudo aqui que seja feito, quer oração, quer louvor, quer ministração da palavra, quer a Santa Ceia, seja somente para a honra, glória, louvor e adoração do Teu nome. Muito obrigado. Sonda os nossos corações nessa manhã e faz com que nós possamos Te louvar. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco e nos ajuda nesta manhã, aqui na Tua casa, porque, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos aqui e vamos Te adorar e se alegrar na Tua presença mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela. Se você não a conhece, dê a paz do Senhor, cumprimente com alegria. Nós estamos nos preparando para um momento de coletividade. Então você vai convidar essa pessoa para adorar o Senhor com você, amém? Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Você pode olhar para o céu, de lá vem o seu socorro. Estamos protegidos em Ti, Jesus. Nós vamos cantar essa verdade neste lugar. Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Aleluia, diga: guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso
Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra, é também dono do céu. Você pode olhar para os montes, declara nessa manhã. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Entre suas mãos pro céu e diga: meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso, Deus é minha salvação, declara a Ele. Oh, oh, oh. Declare. Oh, 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 glória ao teu nome, Senhor. Diga: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Toda igreja da cidade, declare: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Não há ti, não há outro. Com suas palmas, declare nesse lugar, diga: é impossível. Você pode perguntar, aleluia, onde está quem possa confrontar? Invencível. Olha o que Ele fez. Ele abriu o mar, Ele parou o sol, aleluia. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. Se a noite me alcançar, eu e você lembraremos, eu lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou terminar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, meu amor, fez tudo novo. Aleluia, celebre o amor de Deus, o Rei da glória. Onde está o que possa me separar do amor dele? Onde está quem possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele. Amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele. O que aconteceu? Abriu o mar, parou o sol, meu universo com Ele insiste em brilhar. E se me vale na sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele está comigo.
Amém, glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Ele vive, Ele ressuscitou e agora Ele vive em mim. Amém? Glória, muito forte esse louvor, muito forte mesmo. Fala muito ao meu coração. Só em saber que teve alguém que morreu por mim, que deu a vida por mim, para perdoar tudo aquilo que eu fiz de errado, e ainda querer deixar o Espírito Santo para que Ele habite em mim, é muito forte, é muito forte. Mas nós vamos continuar adorando o nosso Deus, né, com nossos dízimos, com nossas ofertas agora. E queria convidar você a abrir sua Bíblia, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que está lá em Provérbios 3, a partir do versículo de número 9, para a glória de Deus. Provérbios 3, a partir do versículo de número 9. Aleluia. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel, é excelso, tremendo e poderoso. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Versículo 11: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e mais lucro do que o ouro, mais preciosa do que os rubis. Tudo o que pode desejar não se compara a ela. Amém? Então, meus amados, nós vemos aqui que Salomão já dizia para a gente honrar o nosso Deus. E honrar nada mais é do que reconhecer, né? E o nosso dízimo, a nossa oferta, é um reconhecimento. Aí a gente às vezes se pergunta: mas só nós que fazemos isso? Não. Os patriarcas fizeram, os heróis da fé fizeram, os apóstolos fizeram, e agora nós estamos apenas dando continuidade a esse princípio que Deus colocou aos nossos corações. Porque Ele fala: se a gente tem sabedoria, ela é mais preciosa do que tudo, ouro, prata. E se nós temos a sabedoria, nós compreendemos que esse princípio é necessário que nós possamos executar. Como a gente sempre diz aqui, Deus não precisa do nosso dízimo e da nossa oferta, não. Mas a obra dele precisa, essa igreja precisa, esse aluguel daqui precisa, essa energia daqui precisa, a manutenção dessa igreja precisa. Então, nesse momento, os diáconos e voluntários vão estar aqui. E faça como Paulo, venha com alegria dizimar e ofertar, porque Deus ama, mas ama aquele que dá com alegria. Então, se você veio com esse ofertante e os dízimos das ofertas da casa do Senhor, obrigado, Santo Deus, Eterno Pai. Obrigado porque a cada dia o teu povo tem entendido esse princípio que é de dizimar e de ofertar na tua casa. E tua palavra diz que se encherão os nossos celeiros abundantemente quando a gente tiver esse propósito no coração de ser dizimista e ofertante da tua casa. Obrigado pelos dízimos e as ofertas que possam ser usados para mantimento da tua casa, para sustento da tua casa. Muito obrigado, fortalece a vida daqueles que dizimaram, renova as forças e que ele possa continuar com esse desejo a cada dia de fazer isso para a tua obra. Aqueles que não puderam dizimar, Deus, se for por falta de entendimento, vai dando esclarecimento, vai dando sabedoria. E se for por falta de porta de emprego, Deus, tu és o Deus do ouro e da prata. Então abre a porta onde ninguém vê a porta, porque só o Senhor pode assim fazer. Mas que ele possa entender que essa bênção vem de ti, para também ser um dizimista e ofertante da tua casa. Muito obrigado, nos ajuda a cada dia, e muito obrigado por esse momento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. E Deus colocou no meu coração uma rápida meditação, para que nós pudéssemos hoje aplicarmos a palavra do Senhor aos nossos corações. Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler duas passagens. A primeira em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8.
Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 10, que diz assim: Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Agora vamos para Marcos, Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Diz assim: Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: Minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: Estás dormindo? Não consegues vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes advertiu: Ainda dormes e descansas? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de participarmos deste memorial, de estarmos aqui, Senhor Deus, para juntos participarmos da ceia do Senhor, ordenança sua, meu Pai, antes da morte. Que possamos, meu Deus, celebrar este momento, que possamos ter convicção, meu Pai, que o Senhor está aqui no nosso meio, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer aquilo que Ele apraz em nossos corações. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para não andarmos errante. Que esta manhã possa ser marcada pelo Teu Santo Espírito em nosso coração. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós vemos dois homens, dois jardins. O primeiro homem, Adão, formado de uma forma especial, de uma forma miraculosa, assim também como o segundo homem. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Paulo ele faz um paralelo entre o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, chamado de segundo Adão, Cristo. Ele diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Isso falando de Cristo. O
O primeiro homem formado de uma forma especial, o segundo homem nascido de uma forma especial, nascido de uma forma miraculosa. Ao primeiro homem, Deus deu um jardim. Ao primeiro homem, Deus fez um jardim, é bem específico isso, quando a Bíblia diz que Deus fez um jardim no Éden e fez brotar todo tipo de árvores, todo tipo de planta, tudo aquilo desejável aos olhos do homem. E colocou ali o homem, colocou ali a sua criação dentro do jardim. No jardim, Deus deu ao homem responsabilidades para que ele cuidasse daquele jardim, para que ele sujeitasse a terra, para que ele dominasse todos os animais. Dado o jardim, dado responsabilidades, dado a ele tudo o que ele necessitava dentro do jardim, dentro de um lugar especial, nós podemos fazer uma conexão, um paralelo conosco. Deus também nos deu um jardim, e esse jardim, ele se chama vida. Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, foi o jardim que Deus te deu, para que você pudesse cuidar, para que você pudesse ornamentar, para que você pudesse ter responsabilidades. Nós sabemos que não é fácil regar ou cuidar de um jardim. Tem uma sua responsabilidade, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas. Não é apenas simplesmente regar, não é apenas simplesmente olhar para algumas plantas. Não, tem uma responsabilidade para que o jardim possa continuar pleno, continuar bonito, continuar assim como Deus nos deu. O problema é que temos grande responsabilidade com o nosso jardim, mas nós sempre queremos, além de cuidar do nosso, nós queremos olhar para o jardim do outro. Nós queremos cuidar do jardim do outro. E existe um problema, porque nos nossos olhos o jardim do outro sempre vai ter uma grama mais verde. A gente olha e não vê as responsabilidades, a gente olha e vê: a grama do vizinho é mais verde do que a minha. A maçã que acabou estando lá no jardim dele é mais vermelha do que a maçã que tem no meu jardim. A gente não vê as lutas, as responsabilidades que o outro está tendo em regar o jardim. A gente vê que está bonito e a gente começa a reclamar do nosso jardim. Por que meu jardim é assim? Por que meu jardim não é tão verde? Por que meu jardim é desse jeito, daquele jeito? Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso jardim. Nós precisamos olhar para o nosso jardim. Porque muitas das vezes, ao olhar para o jardim do outro, nós deixamos as nossas responsabilidades de lado. E começa-se o jardim a se definhar. Não está mais dando fruto. E colocamos a culpa em quem? Em Deus. Não é porque eu não estou cuidando. Não é porque eu estou cuidando. É porque Deus não quer abençoar o meu jardim. É porque Deus não quer mandar chuva no meu jardim. Deus manda chuva no jardim de todo mundo, mas o meu jardim não manda. E nós tiramos as nossas responsabilidades. E está na hora de olharmos e termos responsabilidades com o nosso jardim. Porque nós escolhemos que tipo de jardim nós vamos cuidar, que tipo de jardim nós vamos regar. Existem dois tipos de jardim: o jardim natural e o jardim artificial. Eu vi algum tempo atrás uma reportagem sobre o jardim artificial. As folhas são de plástico, é verde, é lindo, mas é de plástico. As rosas são vermelhas, são lindas, mas ao chegar não tem nenhum tipo de cheiro, porque é artificial, é de plástico. A maçã é vermelha, é bonita, as frutas são lindas, mas é de plástico, é artificial. Não tem gosto, não tem sabor, por mais bonito que seja. Muitas das vezes nós escolhemos cuidar de um jardim artificial. Nós mostramos para os outros o nosso jardim e dizemos: é lindo, não é? Mas é artificial. Por dentro não tem sabor, não tem gosto. Nós só cuidamos de uma vida artificial. Os outros acham que é bonito. Os outros olham e dizem: poxa, esse é crente. Mas por dentro não tem sabor, não tem gosto. Deus nos deu um jardim natural. Deus quer colocar nesse jardim frutos de verdade.
Deus quer brotar ramos, Deus quer cuidar de você, mas para isso nós temos que despertar para cuidarmos de um jardim natural, de um jardim de verdade. É hora de sermos sinceros para com Deus e para com os nossos irmãos. É hora de aceitarmos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e entendermos que o grande é Deus, o poderoso é Deus, é Ele que pode fazer todas as coisas. Porém, nós temos responsabilidades, e a responsabilidade é cuidar da nossa vida, é cuidar do nosso jardim. No jardim do Éden, irmãos, Adão desobedeceu. Ele estava debaixo de uma ordem: obedecer para poder viver. Mas ao passar do tempo, Eva deu ouvidos a uma serpente. E as palavras da serpente é essa: olha, a palavra de Deus não é bem assim. Não foi isso bem que Deus quis dizer. Vocês entenderam errado. Vocês precisam comer, porque se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus. A artimanha do diabo, ela não mudou, ela continua a mesma. Ele continua modificando a palavra de Deus. Ele continua dizendo: ei, a palavra de Deus não diz bem assim. A palavra de Deus não é bem desse jeito, é relativo. Depende da sua maneira de pensar. Faz desse jeito. A artimanha do diabo ainda é a mesma. Ele quer te enganar, porque ele quer te tirar do jardim de Deus. Ele quer dizer que você pode ser semelhante ao Altíssimo, mas nós precisamos ter a convicção na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é a mesma hoje, ontem, ela permanece eternamente para sempre. Ela é a mesma e é necessário que obedeçamos a palavra de Deus para podermos viver. Deus, Ele quer te dar uma vida de verdade. Aí, queridos, nós vemos que no Éden, Adão abandonou a direção divina para fazer a sua própria vontade, seguindo em rebeldia para uma vida sem consumação. Porém, nós vemos um segundo jardim, Jesus Cristo no Getsemane. Nesse jardim, o primeiro, Éden, significa lugar de satisfação, lugar de prazer. O Getsemane significa lugar de prensa de oliva, lugar de dor, lugar de dificuldade. No Getsemane nós vemos Jesus no ápice da dor, no âmago da angústia. Ao se deparar com os 3 discípulos mais chegados, ele abre a sua alma dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma não tem mais prazer, a minha alma está angustiada. Ao ponto dele se distanciar dos discípulos, orar, falar com Deus, e diz a Bíblia que ele começa a suar sangue. Tamanha era a sua angústia, tamanha era a sua dor. Mas no jardim do Getsemane, no segundo jardim, ao invés de dar ouvidos à serpente, ao invés de dar ouvidos aos seus próprios desejos, como Adão tinha feito, olhou para os seus desejos, olhou para a árvore que era bonita, se alimentou desobedecendo a Deus. Jesus Cristo no Getsemane, ele olhou para o seu desejo, em oração ele disse: Senhor, o meu desejo é que esse cálice eu não beba, o meu desejo é que eu não participe deste cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus, o segundo Adão, como Paulo diz, ele não olhou para o seu desejo, mas ele olhou para a obediência ao Pai. Ele olhou para a entrega ao Pai. Ele disse: Senhor, eu não posso me entregar às minhas vontades, aos meus desejos, mas que a tua vontade possa ser feita, que a tua vontade possa ser constituída. Nesse jardim de dor, nesse jardim de angústia, Jesus escolheu obedecer. No Getsemane, Jesus morria para dar vida. No Éden, Adão, tomado de vaidade, saltava para viver a sua vez, tirando de todos essa possibilidade. Quando procurado sobre a sua culpa, Adão disse que não era tutor de Eva e que ela devia assumir o seu erro. Jesus, a ver a culpa, pede ao Pai para que os pecadores sejam perdoados. Ele diz ao culpado, no momento da sua morte: hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro Adão deixou tudo e foi expulso do paraíso. O segundo Adão, no momento da morte, minutos antes de morrer, um pecador, um Adão
crucificado também, um culpado, olha, reconhece o reinado de Jesus no terror e no horror da cruz. Reconhece que ele não estava ali por culpa, mas ele estava ali em obediência ao Pai. Reconhece o reinado, ele diz: Pai, lembre de mim ao entrares no reino. Jesus então naquele momento devolve ao homem o paraíso, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se no primeiro Adão somos escravos do pecado, somos escravos dos desejos, estamos debaixo da lei, no segundo Adão ele nos dá liberdade, ele nos devolve o paraíso de volta. Ele diz: você vai voltar para o jardim, você vai voltar para o paraíso. Os teus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus que purifica todo o pecado. Você foi perdoado, meu irmão. Deus te deu liberdade. Jesus Cristo morreu na cruz para te devolver o paraíso. E ao pensarmos nisso, irmãos, ao pensarmos em Adão, eu já cheguei a isso, eu já ouvi muita gente falar: poxa, se fosse se eu fosse o Adão, eu não tinha dado ouvidos à serpente, eu tinha puxado Eva, eu tinha nada de comer de nada, a serpente é mentirosa. Se fosse eu, irmão, se fosse eu tinha desobedecido, eu tinha caído. Mas se Deus tivesse me dado uma outra oportunidade, eu vou te dar outra oportunidade, eu vou te botar no jardim do Éden de novo, eu tinha caído de novo, eu tinha desobedecido de novo, eu tinha sido expulso de novo, qualquer um de nós aqui. Mas Jesus Cristo, um homem perfeito, aquele homem que teve a oportunidade de viver em obediência plena a Deus, teve a oportunidade de dizer na cruz: está consumado. Acabou a minha missão. Consumada está, Pai, tetelestai. Eu aqui declaro liberdade ao homem. Está consumado. Aleluia. Ele deu em plena obediência para nos devolver o jardim da vida. Ele viveu em plena obediência e foi até a morte para nos dar uma vida de verdade. Agora já não há condenação, porque nós fomos libertos pela cruz de Cristo. Nós fomos sarados pela cruz de Cristo. Aleluia. Neste mundo, irmãos, de jardins e frutos proibidos, a humanidade vive constantemente banida e refugiada. A maldição do deslocamento de Adão fez Caim andar com medo, mas graças a Jesus Cristo encontramos o jardim que nos levará de volta ao paraíso. Esses dois homens, esses dois Adão, como diz Paulo, deixaram um grande legado. O legado de Adão foi o pecado. Em exemplo de Adão, Caim foi atraído pelas trevas. Caim foi atraído pelo pecado. Caim fez o mesmo que o seu pai. Foi desobediente, cometeu o primeiro homicídio, se afastou de Deus e viveu condenado toda a sua vida pelo medo, pelo pavor de alguém matar, pelo pavor de se encontrar com Deus. E todos depois de Caim se afastaram de Deus. Diz a Bíblia que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Jesus também nos deixou um legado no jardim. Jesus também nos deixou e perpetuou o seu legado. Porque assim como Caim, assim como Jesus, nós vemos depois de Jesus um homem se levantando sobre a terra chamado Estevão, anunciando a palavra, pregando a palavra. E assim como Jesus na cruz disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, Estevão também refletiu a glória de Cristo, sendo apedrejado, sendo humilhado, e no momento da morte, quando ele olha para o céu e vê o céu aberto e Jesus Cristo assentado à direita do Pai, ele olha para os seus acusadores, ele olha para os que estavam assassinando ele e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. O legado de Cristo é o perdão, o legado de Cristo é o amor, o legado de Cristo é uma vida plena, é uma vida de convicção em Cristo, porque a graça nós aprendemos. O que é graça? A
Alguém prontamente vem na mente ao dizer: graça é favor imerecido. É algo, um presente que foi nos dado, da qual nós não merecíamos. Mas eu não gosto de pensar em graça desse jeito, porque eu acredito que graça vai além disso. É muito mais do que isso. Imagine uma mulher sendo pega em adultério, lá em Lucas capítulo 8, sendo condenada por todos os seus acusadores, foi pega em adultério e a lei disse que ela tem que morrer, mas naquele momento a graça estava presente. A graça não é um objeto, a graça não é um monumento que colocamos em cima da estante, não. A graça é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo, e ela está pronta para perdoar os teus pecados. Enquanto todos estavam condenando, enquanto todos estavam apontando, enquanto todos estavam dizendo: precisa morrer, deve morrer, em Adão nós temos essa condenação. Em Adão nós devemos morrer, em Adão nós somos condenados ao inferno, em Adão nós vamos para a morte, mas em Jesus Cristo nós temos vida. Aleluia. E Jesus Cristo aparece na história daquela mulher dizendo que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ao ficar sozinho com ela, Jesus disse: ei, os teus pecados foram perdoados, vai e não peques mais. Todos podem olhar para você e acusar você. Todos podem ter uma história, todos podem ter uma justificativa de dizer: esse daí é crente, mas ele já fez isso, uma lista enorme para te acusar, uma lista enorme para dizer: você não presta, você não é nada. E de fato, mas em Jesus, e estando em Jesus, nós somos uma nova criatura. Em Jesus nós temos uma nova vida, e Ele apaga os teus pecados. Aleluia. Ele te justifica do pecado, e em Jesus nós somos redimidos. Romanos capítulo 8, coloca aí, Gabriel. Romanos capítulo 8, versículo 1. É um versículo forte que nos dá uma grande lição. Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito que dá vida. Quantos aqui estão em Jesus? Estamos em Jesus? Nenhuma condenação há para ti, meu irmão. Mas eu tenho fatos, eu tenho aqui relatos. Não, nenhuma condenação há para ti, porque você está em Cristo Jesus. O diabo pode ter uma lista, o diabo pode mostrar: está aqui, ó, não tem como negar. Mas a cédula de morte foi rasgada na cruz. Ele derramou todo o sangue dele. Você pode imaginar esta dor, esse momento de terror. Todo mês nós pensamos, e precisamos pensar todos os dias, na dor de Cristo no Calvário, em carregar uma cruz que não era para Ele, que não foi feita para Ele. A cruz foi feita para Barrabás, a cruz foi feita para mim, a cruz foi feita para você. Ele carregava uma culpa que não era dele, a culpa era nossa. Ele não tinha transgressão, ele não tinha pecado algum, ele foi perfeito em tudo. Ele foi condenado porque curou o cego de nascença. Ele foi condenado porque ressuscitou o morto já há 4 dias. Ele foi condenado porque quando os acusadores entraram no jardim, entraram no Getsemane, perguntando quem era Jesus, ele responde como Deus, dizendo: eu sou. Eles caem, tamanha era a glória de Deus. Ele foi condenado porque ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas, como diz Isaías, ele foi levado como uma ovelha muda, e ele não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Ele foi humilhado, cuspiram em seu rosto, bateram em seu rosto. Se para nós um homem levar uma tapa é algo de horror, é algo terrível, ao ponto de dizer: bater na cara, rapaz, eu não aguento, para um judeu era pior ainda. Era sinal de humilhação, era sinal de dizer: esse que eu estou batendo na cara não é nada, não tem significado algum. Jesus foi elevado a isso. Não reconheceram. Ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, levou a cruz,
até o lugar da condenação, até o lugar da caveira, foi crucificado, pregaram prego em suas mãos. Nenhum filme desses que a gente assiste, irmãos, chega perto do tamanho da dor de Cristo. Dizem que um dos filmes que chegaram mais perto foi esse filme do Mel Gibson, porém não chega perto do tamanho da dor que Cristo passou, do tamanho da agonia que ele passou. Ele poderia muito bem ter terminado ali, quando foi levantado, ter morrido, entregado seu espírito, mas ele aguentou a dor, ele sofreu, ele pôde olhar para os céus e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado, mas ele pôde consumar a sua missão. E quando a sua cabeça tomba, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós não precisamos de um sacerdote para entrar nos Santos dos Santos. Hoje nós não precisamos de alguém que sinta a presença de Deus por nós, não. Nós mesmos podemos chegar. Ei, o contato e a intimidade do Jardim do Éden foi devolvido a você através do Jardim de Cristo. Aleluia. Adão tinha a oportunidade de conversar com Deus 6 horas da tarde, olhar nos olhos de Deus, dizer o que ele tinha dito, o que ele tinha feito durante o dia. Adão tinha a oportunidade de ter a presença de Deus literalmente. Ei, essa presença de Deus foi devolvida para você através de Jesus Cristo. Essa intimidade foi devolvida a você. É tempo de entendermos, nós podemos ter intimidade com o Pai através de Cristo, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu posso adentrar nos Santos dos Santos, eu posso falar com Deus, eu posso ter intimidade com Deus de novo. Aleluia. E é isso que Deus quer de você nessa manhã, meu irmão. Aleluia. Nós que deveríamos viver correndo atrás de Deus, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque foi nós que falhamos. Em Adão todos pecaram, mas a iniciativa de voltar à intimidade não foi nossa, foi de Deus. Deus teve a iniciativa de entrar no templo, de entrar Emanuel, Deus dentro do barco. Ele teve a iniciativa de te procurar. Pedro diz: não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós estávamos nas trevas, nós estávamos em pecado, mesmo estando longe nas trevas, no lamaçal do pecado, Ele já nos amava, Ele já tinha nos escolhido. Ele nos escolheu antes mesmo de escolhermos a Ele. Deus te escolheu, Deus te chamou para viver uma vida de intimidade com Deus. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que a palavra de Deus tem sido perdida. Nós vemos, para sentir a presença de Deus, nós vamos fazer os 300 mil intercessores, os 400 intercessores, para que o povo sinta a presença de Deus. Nada contra, mas eu não preciso de sacerdote. Eu posso falar com Deus, eu posso ter intimidade com Deus. É o sacerdócio universal. Antes nós não éramos povo, antes nós não éramos nação, antes nós não tínhamos a oportunidade de falar com Deus, mas hoje nós somos nação santa, nós somos povo adquirido por Deus, nós somos sacerdócio real. Aleluia. Eu posso falar com Deus, eu posso ter intimidade com Deus. Fica de pé em nome de Jesus. O Santo Espírito de Deus está neste lugar. A Bíblia nos ordena a nos congregarmos, a estarmos juntos. E ela diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. O Espírito Santo, lá em João capítulo 15, Jesus Cristo disse: eu enviarei um outro Consolador, alguém semelhante a mim, para estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos, porque o Espírito Santo estará no meio de vós. Aleluia. Ele faz morada em nossos corações, Ele faz morada em nossas vidas. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com Deus, eu não sei como é que você está, aleluia, conversando com Deus, mas eu sei que Jesus Cristo hoje está pronto para perdoar os teus pecados.
pecados. Jesus Cristo está aqui hoje para renovar e fazer em você uma nova história. É tempo de hoje renunciar ao pecado e se entregar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele quer fazer morada em sua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e nessa manhã Deus está te dando uma nova oportunidade. Nós estamos no começo do mês de junho, e hoje pode ser marcado um novo começo na tua vida. Aleluia. Você tem andado distante de Deus, então volta hoje para perto dele. Faz como Adão: Senhor Deus, eu quero estar perto de ti. O pecado me distanciou, mas em Cristo nós podemos voltar, nós podemos estar perto. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Antes da minha oração, fale com Deus nesse momento. Fale com Deus, peça perdão se necessário. Abandone o seu pecado hoje. Tenha uma iniciativa para viver o melhor de Deus na tua vida, para viver as promessas de Deus na tua vida. As promessas de Deus ainda estão de pé, meu irmão. As promessas de Deus ainda estão de pé. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Ele é fiel, Ele é justo para cumprir tudo aquilo que Ele falou na tua vida. Eu vi que o véu do templo se rasgou. Eu vi que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Eu sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Eu vi que o véu do templo se rasgou. Eu vi que agora eu posso adorar. Você pode adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Eu sou sacerdócio real,
verdadeiros adoradores, na qual diz a tua palavra que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Eu apresento esta congregação, eu apresento esta igreja, Senhor Deus, o povo que te adora esta manhã. Eu acredito, Deus, e tu sonda cada coração que existe aqui nessa manhã, verdadeiros adoradores, que adoram a ti, meu Deus, não em um momento de culto, mas que sabem que adoração é um estilo de vida e que te adoram em espírito e em verdade, em todo momento, em todos os dias, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, te adoram porque sabem, Deus, que o controle está nas tuas mãos. O Senhor é rei, ainda é soberano sobre todas as coisas, e nada, Senhor, sai do teu domínio, nada sai do teu controle. Por mais que a gente não entenda o que está acontecendo em nossas vidas, está no teu controle, Deus, tu sabe todas as coisas. Por mais, Pai, que a gente não saiba o que ou para que essa situação tem acontecido, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Teu é o reino, Senhor, teu é o poder, teu é a honra, a glória para todos sempre. Pai, fica conosco, fica em nossos corações e nos ajuda em todo o tempo a te buscar e a te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Mais forte para Jesus, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim a Bíblia: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Nesse momento, nós vamos participar do pão, do cálice do Senhor, tendo como simbolismo o corpo de Cristo e o sangue derramado no Calvário. Que você possa participar com alegria.
graças, eu partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Na cruz, Jesus supre todas as carências, irmãos. Jesus supre todas as nossas necessidades. Ele demonstra, e a maior prova de amor de Cristo é na cruz por você. Então, em memória dele, participe do corpo de Cristo nesse momento. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Antes de beber, irmãos, troque com seu irmão. Compartilhe esta comunhão com o seu irmão, glorificando ao Senhor Jesus. Participe do cálice do sangue de Jesus. Porque
porque tem